atrás, num seminário sobre a responsabilidade técnica do engenheiro florestal. Então, é um assunto muito importante que nós temos que dar continuidade, né? Para começar a nossa live, então, vou convidar o engenheiro florestal Guilherme Heinzhofer, que é formado pela Universidade Federal de Santa Maria e atualmente ocupa o cargo de coordenador nacional das câmaras de engenharia florestal do CREA, a falar um pouquinho sobre a resolução 03 de 2009, né, que norteia legalmente a presença do engenheiro florestal na serraria. Guilherme, tu tem 15 minutos, pode usar todo esse tempo. Obrigado, Karina. Então, uma boa noite a todos. Queria só saber se todos me escutam bem. Ok. Então, uma felicidade hoje poder estar aqui nesse novo evento das entidades da engenharia florestal, falando sobre não é uma resolução, Karina, é a norma de fiscalização número 03 de 2009, né? Ela é uma norma de fiscalização da Câmara de Engenharia Florestal. Queria, antes de começar qualquer coisa, parabenizar as 3 entidades da Engenharia Florestal, a GEF, a qual eu sou conselheiro no CREA pela GEF, pela presidente Miriam, hein, parabenizar aí pelo evento, a Sabrina, que tem nos apoiado bastante nesses eventos, também os colegas da SOSEF e da Cefargs, que muito trabalham para a gente conseguir nos reunir nos eventos. Meus colegas de Câmara que estão presentes, aí agora meu colega Edilberto, que essa semana pediu licença de desincompatibilização, né, para concorrer nas eleições municipais agora, e até parabenizar e dar o meu apoio a ele, aí, não sou de Santa Maria, mas vejo que temos que valorizar os colegas da Florestal que colocam o seu nome aí para o pleito, e pessoal que puder apoiar aí, se souberem de outros colegas que estejam nessa empreitada aí da eleição, que divulguem, né, e ajudem, né? Acredito que é muito, muito importante a gente ter representantes em todas as esferas públicas de representatividade. Para começar, eu vou compartilhar aqui minha tela. Eu montei uma pequena apresentação aqui sobre a norma. A norma é uma norma bastante curta, bastante enxuta, digamos assim. Então, ela não tem muito o que nós enrolar. Estou compartilhando a tela. Peço que me confirmem se estiverem visualizando a tela aí da apresentação. Ok. Sim, aqui estou conseguindo ver. Ótimo. Então, iniciando, antes de qualquer coisa, já fui apresentado pela Karina, então sou o Guilherme, formado em Santa Maria desde lá de janeiro de 2004, qual tenho satisfação de ver alguns colegas, como o Rômulo aqui, que não tivemos o prazer de ser colega na UFSM. Atualmente sou conselheiro do CREA pela Associação Gaúcha de Engenheiros Florestais, a GEF, já no meu segundo mandato, primeiro ano do segundo mandato. E pelo segundo ano também estou coordenando a Câmara de Engenharia Florestal do Rio Grande do Sul. E neste ano agora, de 2020, também na coordenação nacional das câmaras de engenharia florestal. Falando então da norma de fiscalização número 03 de 2019, passar um breve histórico da origem da nossa norma. Então, temos que voltar lá para o ano de 99, onde no dia 10 de setembro a gente foi criada a Câmara Especializada em Engenharia Florestal junto ao CREA do Rio Grande do Sul. É a Câmara mais longeva do Brasil hoje em dia. Temos 21, agora dia 10 de setembro, fizemos 21 anos de atividade ininterruptas, né? Pelo que a gente sabe, existe uma Câmara que foi criada antes, se não me falha a memória, no estado do Mato Grosso. E... Opa! Mas que foi fechada logo, então a nossa é a mais antiga em funcionamento, né? Hoje em dia no Brasil, se não me falha a memória, temos 7 câmaras nos estados, né? E o objetivo é cada vez criar mais. Aí temos o colega Leandro aí participando do Paraná, onde é um estado que a gente visa que em pouco tempo
se tem uma nova Câmara, né, para aumentar o número de câmaras Brasil afora. Aí. E o que é importante a gente ter uma Câmara, né? A partir do momento que essa Câmara é criada no Estado, a gente tenha, vamos dizer assim, a liberdade e o compromisso de que a fiscalização do CREA seja voltada, tenha um foco para as atividades da engenharia florestal. Então, a partir do momento que a Câmara foi criada, a partir dali se criou diversas normas de fiscalização para a engenharia florestal, dentre elas ali que tem bem embaixo no slide ali a norma de fiscalização número 07/2001, que tratava de serrarias já na época. E voltando no item anterior ali, né, que é o desdobre, a industrialização de madeira, ela é uma atividade florestal e muito importante para a engenharia florestal. Agora, essa semana foi publicada a nova revista do CREC do Rio Grande do Sul, que saiu em meio digital agora, passou a ser somente digital, que temos um artigo aí do professor Romulo, que expõe com grande propriedade, assim, o que é o setor florestal no Brasil, né? Então, em questão de exportação, a cadeia florestal só perde para a soja no Brasil. E também o nível que a engenharia florestal, na sua formação, tem para chegar a poder dizer, nós somos responsáveis técnicos pela atividade de serraria, né? A gente começa com conhecimentos desde lá do início da botânica, digamos assim, de conhecer as espécies, passando pela anatomia da madeira, propriedades da madeira, entra a parte da silvicultura, de campo, de técnicas de manejo, de colheita, até conhecer as propriedades da madeira para identificar melhores usos. Então, a nossa formação, digamos, do início ao fim da faculdade, ela é voltada, não digamos só para isso, mas ela tem na sua base a indústria madeireira. Então, não existe, vejo eu, nenhum profissional que na sua graduação ele tenha todos os conhecimentos da cadeia florestal como engenheiro florestal. Só que essa norma lá de 2001, a norma 07, ela colocava somente que atividade florestal precisa de responsável técnico. Enfim, precisa ter uma RT de serraria. E ela não definia cortes, não definia que forma... Sim, não, eu vejo que a gente vai se falando. Se tem alguém com o microfone aberto aí, que se pudesse fechar, eu acabo me distraindo aí um pouco, mas agradeço. Então, chegou lá no ano de 2000 e antes então, de entrar na norma mesmo, né, eu gostaria de explicar o que é uma norma de fiscalização. E, às vezes o pessoal tem um pouquinho de confusão, né. Ela foi prevista lá desde da Lei 5.194, 66, nas atribuições das câmaras especializadas, que elas deveriam elaborar normas de fiscalização das respectivas especializações profissionais, né. Então, basicamente está escrito ali, né, que é o ato da competência das câmaras dos conselhos regionais, estabelecendo elementos para fiscalização das respectivas especializações profissionais, em conformidade com a legislação profissional de hierarquia superior. Então, o que precisa ficar claro, assim, que uma norma de fiscalização, que às vezes o pessoal confunde, ela não dá atribuições, né? Ela não está lá escrito que a atividade ela é exclusiva do engenheiro florestal, que ela que somente, como a norma é da florestal, somente os engenheiros florestais podem fazer, o que nós entendemos que seria o correto, né? Mas enfim, a norma de fiscalização, ela norteia as atividades da fiscalização do CREA para que façam a fiscalização dessa atividade, né? Então, no caso, aqui a gente tem essa de serraria, nós temos aqui no CREA Rio Grande do Sul também uma norma que é bastante utilizada, que é a norma de fiscalização de viveiros, que é uma norma em conjunto com o pessoal da agronomia. Então, a norma ela tem a função de nortear a fiscalização na sua atividade e regrar algumas situações de cadastro e registro, como é o nosso caso da norma de serraria. Acho que eu voltei aqui a
Meu slide, vamos lá. É a norma de fiscalização número 03 de 2009. Então, ela dispõe sobre a responsabilidade técnica e registro das empresas florestais e industrializadoras de madeira, né? No caso, as serrarias, e também possui o cadastro dessas empresas como num regime especial de fiscalização, né? Então, essa norma, já indo direto para o anexo da norma, ela definiu portes de empreendimentos de serraria. Então, porte de serrarias de pequeno, médio e grande porte, definiu que pequeno seria até 1.200 metros cúbicos ano, médio de 1.201 a 3.600 metros cúbicos e grande acima de 3.600. O que é a questão de exigência? Então, somente as empresas que foram classificadas como de grande porte, elas necessitam de registro no CREA. O que é o registro no CREA? Ele é como nós temos empresa de consultoria, digamos assim, a gente tem que registrar a empresa, a empresa tem que ser registrada. E no caso da figura do cadastro, ela não precisa ser registrada, então é só o profissional faz uma RT de assistência técnica e faz o cadastro da empresa no CREA, que fica lá cadastrado, não necessitando que a empresa pague uma anuidade, né, que dependendo da movimentação financeira, ela vai aumentando essa anuidade, e sim somente uma RT de assistência técnica que tem que ser renovada anualmente. No caso de uma RT de uma empresa de grande porte, a gente já parte para um profissional com necessidade de RT de cargo e função, que tem que ser... então, a empresa tem que ser registrada, com uma RT pelas normas atuais do CREA. Esse último item aqui, ele fala, está na norma lá de 2009, fala em até 3 serrarias por profissional. Isso não está mais válido, porque ficou definido que a responsabilidade técnica de um profissional por uma empresa tem que ser de, no mínimo, 5 horas semanais. Então, nesse caso, o profissional pode ser responsável técnico de quantas empresas couberem nessas 5 horas, mínimo de 5 horas semanais por empresa. Então, isso é uma questão que futuramente tem que ser adequada na nossa norma. Eu, de novo, voltei aqui. Então aqui, como seguindo da nossa norma, ela trata dos parâmetros para solicitar o registro ou enquadrar as empresas, né, em regime especial. Para fins de registro no CREA, a empresa poderá ser enquadrada, então, nesse regime especial, desde que atenda aqueles requisitos de ser pequena ou média empresa, né? E as serrarias de pequeno e médio porte, como ficou já especificado na tabela, pode ser dispensado o registro, devendo fazer o cadastro. Aqui nesse slide, aqui dá para ver como a norma ela é voltada para a fiscalização, né? Então, ela tem ela tem várias orientações na norma de como a fiscalização do CREA ela deve se portar na fiscalização de um empreendimento de serraria, né? Como enquadrar, enfim, aqui eu não coloquei todos, mas desde pedir comprovantes de entrada e saída de madeira, essas situações, né? Então, ela está muito voltada para a fiscalização do CREA, que talvez para nós não interesse tanto, né? Aqui temos uma tabela que fica bem explicado as diferenças onde a gente aplica as regras de cadastro e quanto a gente aplica as regras de registro, né? Então, quanto à questão de volumetria, até 3.600 metros cúbicos por ano entra como cadastro, e acima disso tem que refazer o registro da empresa. Quanto a RT, se for uma RT, no cadastro a gente faz só uma RT de assistência técnica, e isso não coloca questão de horas, mas a gente sabe que o profissional tem que
tem que cumprir a sua carga horária mínima, né, para prestar um serviço adequado, né. É importante frisar que o CREA, ele não fiscaliza a qualidade dos serviços, e sim, ele fiscaliza a existência de um profissional responsável técnico no empreendimento. Então, daqui um pouco o profissional vai lá, eu tenho 50 serrarias de assistência técnica, né? Será que ele consegue prestar um serviço adequado, né, em todas essas serrarias, né? Enfim, mas aí é de cada profissional. E no caso para empresas maiores, tem que ter uma RT de cargo e função, com no mínimo 5 horas semanais. No caso de emissão de RT para cadastro, ela é anual, então, às vezes até o pessoal questiona, eu tenho que fazer uma RT todo ano, né? Mas é a única taxa que a empresa paga, então, uma RT anual, hoje em dia, de 88 com 78, e no caso do registro, emite-se uma RT pelo período do contrato, porém a empresa paga a anuidade do CREA, que hoje está quase R$600. Na questão do cadastro, não emite certidão, ela é enfim, é só um cadastro que no registro a empresa emite uma certidão, pode emitir uma certidão para participar de licitações. A questão da anuidade já comentei acima, e da carga horária ali, que está na tabela também. Eu não me acertei em apresentar aqui pelo PDF, mas vamos lá. Então, rapidamente aqui, só a questão de documentação necessária para cadastro, no caso, né? Então, serrarias até 3.600 metros cúbicos. Então, requerimento para cadastro, contrato social, CNPJ, requerimento para notário profissional, prova de vínculo, né? O contrato que o profissional tem que fazer com a empresa, e a RT de assistência técnica. Questão do requerimento, só um detalhe, que isso vai depender, às vezes, muito de como que essa empresa tá vindo ao CREA. Se ela está vindo por vontade própria ou por uma atividade fiscal. Lá nesse requerimento, ela vai ter que apresentar as formas o porquê que ela está ingressando com o cadastro, se foi por uma TRDP da fiscalização ou se foi por vontade própria, um profissional, ou a empresa mesmo viu que é importante ter um profissional responsável técnico. Na questão de quando cada ano, então, tem que ser atualizado esse cadastro, então é só um requerimento, uma cópia do contrato se houve uma mudança e a RT renovada. No caso de registro, então, tem que ser toda a documentação voltada para fazer o registro, né, requerimento de registro, requerimento para notário profissional, onde lá vai ter que constar as horas, o dia da semana em que o profissional vai prestar essa assistência técnica, né, e não vai poder conflitar com outros responsabilidades técnicas que o profissional tenha. Contrato social, CNPJ, prova de vínculo, esse é um pouquinho mais abrangente, pode ser desde uma carteira de trabalho, um contrato profissional, o profissional pode ser sócio, inclusive, da empresa. A RT de cargo e função, taxa de registro, aí nesse caso tem que pagar a taxa, e a anuidade proporcional. Hoje, então, se uma empresa faz seu registro agora em agosto, ela vai pagar a anuidade proporcional até o final do ano de 2020, né? E, por fim, então, acho que de cadastro e registro são essas atividades. Só comentar, no ano passado, a gente fez uma deliberação da Câmara, onde a gente aprovou um modelo de atestado de visita técnica em serraria. Ele vem no encontro que, hoje em dia, o próprio CONFEA tem nos exigido que os profissionais que são responsáveis técnicos de empreendimentos, eles teriam que ter um livro de ordem, que deveria ficar no empreendimento, em que cada vez que ele vá no empreendimento, ele deveria preencher esse livro, atestando a visita, fazendo as recomendações técnicas que fez nesse livro, e que ele deveria ser exigido no momento em que a pessoa for pedir um atestado de capacidade técnica, deveria apresentar as atividades do livro, né? Então, a gente criou essa
esse modelo de atestagem e visita técnica. Eu acredito que ele não tenha sido bem divulgado, né, mas o pessoal que trabalha está lá na página da Câmara, no site do CREA. Então, quem trabalha com serraria, seria muito importante, cada vez que for fazer a visita aos empreendimentos que a pessoa é responsável técnico, que leve, que preencha, que peça a assinatura do contratante ali, de preferência que fique com uma cópia e deixe com uma cópia no empreendimento, até para casos de fiscalização do CREA. Então, e também ajudar a divulgar, né? Peço ao pessoal aí, que quem saiba que o pessoal faz esse tipo de trabalho de consultoria e as serrarias que divulguem, né? Que eu acho que é importante. Nós temos no CREA esse ano uma comissão analisando essa questão do livro de ordem, e ele vai passar a ser obrigatório em breve, que a gente... Aqui alguém botou uma dúvida aqui rápido, mas seria para todos os portos de serraria, não somente para os de registro, para todos os profissionais que prestam assessoria em serrarias, seria importante fazer o modelo atestado. De linhas gerais, acho que já passei do meu tempo, né? Deixo aqui os contatos lá da Câmara, temos a nossa assessora, supervisora da Câmara, Roberta, que todos devem conhecer aí, que nos prestam uma assessoria muito boa, muito eficiente lá no CREA, para Florestal. E coloco meus contatos aí também à disposição para caso o pessoal tenha alguma dúvida. No mais, era isso, agradeço e me coloco à disposição aí para no final seguirmos no debate. Guilherme, muito boa a apresentação, bem explicado, com questões que a gente muitas vezes nem sabe, né, que às vezes está lá na norma, ou que está no site ali do CREA, a gente não conhece, né, sobre a serraria, que pode nortear o nosso serviço, né, pode melhorar o nosso serviço. Bem interessante, muito obrigada. Agora, falando sobre empresa, eu vou convidar o engenheiro florestal Antônio Vasconcelos para falar um pouquinho sobre a Madeireira Soteia, que é uma empresa familiar. O Antônio ele é formado pela Universidade Federal de Santa Maria. Antônio, quais são as dificuldades e desafios que tu enfrenta ali na madeireira? Tu tens uns 15 minutos para discutir. Pode ficar à vontade. Boa noite, pessoal. Meu nome é Antônio Vasconcelos, sou engenheiro florestal formado pela Universidade Federal de Santa Maria. Estou há 2 anos já no ramo, junto com meu pai, Luciano Vasconcelos, e, na verdade, mais de 2 anos, porque antes de eu me formar, eu já participava dos assuntos da empresa. Então, como engenheiro florestal, eu tenho grandes desafios dentro da empresa e quero sempre aprender. Então, sempre a gente conversa, eu e meu pai, para sempre estar melhorando assuntos da empresa e no mercado de trabalho. Um dos maiores desafios que a gente vê lá, na verdade, os desafios são de atender o cliente, na verdade, os desafios não, as dificuldades de entrega de mercadoria. Hoje a gente sabe que, principalmente, o mercado florestal, como o colega anterior disse, que depois da soja é o segundo maior de exportação. Então, essa madeira, na verdade, madeira de alta qualidade ou de qualidade, ela é exportada. O que sobra para nós aqui, pequenos proprietários e coisas, a gente acaba comprando de pequenos proprietários. Então, o prazo de entrega, na verdade, nem sempre é cumprido. Então, a gente não tem que lidar com essas dificuldades sempre. Outra coisa que a gente vê como dificuldade é falar sobre atender o cliente da melhor forma, que ele possa se convencer que a madeira é um produto que pode ser muito bom de ser usado. Hoje em dia, na verdade, no nosso caso ali, a gente atende mais o mercado de construção civil e para fazer casa, esses tipos de coisa. E vendemos bastante tábuas de pinos e lidamos com varas de eucalipto, né?
a oferta dos fornecedores, na verdade, dos fornecedores individuais, falta, por isso que a gente sempre fala dos desafios, que falta o comprometimento dele com a gente. Na verdade, a gente, quando faz uma compra de madeira, leva 15, 20 dias para receber. Então, é bem complicado lidar com isso, né? Muitas vezes falta o nosso estoque, fica baixo, a gente tem que se virar nos 30, né? Nosso desafio, então, como engenheiro florestal, acho que sempre a gente está querendo oferecer o melhor produto para o cliente. Por que aquela madeira é indicada para tal serviço e por que a gente sempre fala hoje em dia, por que é importante ter um engenheiro florestal dentro da empresa? No meu ponto de vista, a importância de ter um engenheiro florestal dentro da empresa é destinar o uso correto da madeira para determinado fim. E isso é como se fosse uma orientação técnica, na verdade, né? A gente sabe que dentro do curso a gente, durante 5 anos, trabalha com estuda diversos setores da florestal, como produtos madeireiros, maquinário, entre outros. Então, a importância do engenheiro florestal, no meu ponto de vista, seria que a orientação adequada para determinado uso e fim da madeira. Um ponto que eu queria levar em conta também seria o uso das máquinas. Tá? Quais são as dificuldades do uso das máquinas? Hoje em dia a gente sabe que temos máquinas muito sofisticadas no mercado, né? Porém, as máquinas antigas que tomam conta do nosso setor, né? A gente sabe que todo mundo que vai numa serraria sabe que o maquinário que se vê hoje, como o colega Rômulo falou numa outra reunião anterior, são maquinários antigos, maquinários que são dos anos 80, anos 90. E então a gente sabe que por esse setor ser um setor muito caro, muitos proprietários e coisas acabam seguindo assim com esse tipo de maquinário que na verdade faz o mesmo papel, porém em menor quantidade e leva mais tempo. Então, como exemplo, a gente tem serras fixas para desdobramento de toras e caibros, planas elétricas para beneficiamento das tábuas e serras de mesa, né? Serras de mesa para o beneficiamento da madeira, né? Refilamentos da madeira. Hoje em dia a gente sabe que em grandes serrarias, em grandes indústrias, isso já é uma coisa que está bem ultrapassado, mas a gente tem que lidar também com essa realidade. Lá na nossa madeireira a gente trabalha principalmente com pinos e eucalipto. Como eu estava falando anteriormente, uma das dificuldades que a gente tem é, às vezes, né, o produto de qualidade. Então, outra importância do engenheiro florestal nas serrarias, a verificação da qualidade do material, né, da matéria-prima. Hoje em dia a gente sabe que o mercado externo não temos como competir, né? Então, a qualidade, a exportação sempre acaba nos deixando numa sinuca, né? E a gente tem que lidar com esse tipo de dificuldade. As tábuas, por exemplo, lá na nossa empresa, a gente faz uma conferência delas porque agora, principalmente com a paridade do dólar, né, que para nós acaba se tornando uma dificuldade, o produto de qualidade sendo exportado e para nós ficando produto de segunda linha. Por mais que tu compre um produto de primeira linha, como é o nosso caso, nós só trabalhamos com um produto de primeira linha, às vezes acaba não chegando o produto desejado. Isso é uma dificuldade bem grande, que na verdade não é só da nossa empresa. Quando a gente conversa com colegas do mesmo setor, que até perto da nossa empresa tem outros, a gente
acaba tocando nesse assunto, porque o material que a gente compra, na verdade, não é entregue o material que foi comprado, né? Então, muitas vezes acaba acontecendo uma devolução de material, alguma coisa do tipo. Isso é uma dificuldade bem grande. A gente está no setor que atende principalmente, a gente desdobra, na verdade, na madeireira, como o colega anterior estava falando, somos de pequeno porte, né, até 3.600 metros cúbicos ano, né, e estamos aí no mercado de trabalho há um pouco mais de 2 anos, e acho que era isso, minha colaboração para essa live. Acho que tem muito valor, porque muitos estudantes, até colegas meus, amigos que estão cursando engenharia florestal, perguntam como que funciona uma serraria e como que faz para empreender, né? Eu, durante esses 2 anos, aprendi bastante e estou aí sempre à disposição para tirar qualquer dúvida de algum colega ou de algum conhecido que queira se aprofundar mais no caso. Eu gosto muito, até queria fazer lá na empresa, né, mas como fica de noite, fica ruim de demonstrar as coisas. Mas gosto muito de dar exemplos, né, e demonstrar na prática como funciona. Hoje em dia todo mundo sabe, estuda através do computador e livro, bastante teoria, mas na prática, então, o pessoal às vezes acaba se perdendo um pouco. E muitas coisas que são vistas na teoria, na verdade, a gente acaba aprendendo mesmo na prática. Então, durante esses 2 anos que eu estou lá, eu aprendi bastante e também estou aí para tirar qualquer dúvida que tiver ao meu alcance. Muito obrigado, boa noite a todos. Se tiverem alguma pergunta, estou à disposição. Antônio, muito boa a tua colocação. A gente sabe que tem bastante desafio, né? E que o engenheiro florestal tem que contribuir desde o plantio para chegar na indústria a madeira de qualidade para poder ser desdobrada, né? Tem uma pergunta aqui no chat, que é da Thalita Baldin. Ela pergunta que se como a pandemia tem afetado o setor madeireiro. No nosso setor, não afetou, na verdade, só na entrega do material que está demorando mais. Mas na empresa diretamente não afetou, porque se enquadra nos materiais, produtos essenciais, que são materiais de construção, né? Madeiras e materiais de construção. Então, para nós, por enquanto, não tem afetado muito. Eu vi que para ti também. Eu vi que a Tairine perguntou ali a dificuldade da destinação de resíduos em forma adequada. Isso é uma pergunta muito boa de ser colocada. O nosso resíduo lá na madeireira, então, é a serragem, né, e a maravalha, que é o que sai da planagem das tábuas, né, e a serragem do cardo, das varas do eucalipto. A gente produz bastante resíduo, porém, esse resíduo, a gente tem muitas empresas que vendem ou que destinam de outra forma. Nós, ali na empresa, a gente comercializa, mas também une o útil ao agradável, né? A gente comercializa um valor bem simplório, e para pessoas de baixa renda, assim, pessoas mais simples, a gente sempre doa. O pessoal chega pedindo, eu preciso de uma serrazinha lá para minha horta, para minhas galinhas, alguma coisa assim. Então, a gente acaba mais doando do que vendendo. E une o útil ao agradável. Para que usam a serragem ou a maravalha? Isso é usado para hortas, para adubação de hortas, ou para cocheira de cavalo. Tem bastante esse uso, pelo menos é o que o pessoal chega lá pedindo para isso, para esse determinado fim, né? Então, muito obrigada, Antônio, pela tua participação, muito importante. Sucesso aí na Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu vou convidar, então, agora o engenheiro florestal Rodrigo De Lázari para falar sobre serrarias móveis. O Rodrigo é engenheiro florestal e engenheiro de segurança do trabalho, formado na Universidade do Oeste de Santa Catarina. E ele é proprietário da empresa De Lázari Woods. Rodrigo, a gente tem umas perguntas para ti.
e nessa primeira tu tem até 15 minutos. Quais são os desafios e as dificuldades da serraria móvel? Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite aí dos coordenadores aí da live, em especial aí o professor Romo, né? Professor lá nos tempos de faculdade lá de Xanxerê. O meu nome é Rodrigo de Lázari, sou engenheiro florestal, engenheiro de segurança do trabalho, e trabalho aí no ramo de licenciamentos ambientais há praticamente 10 anos, né? Então, trabalho com licenciamento e a questão das serrarias móveis prestando serviço na região aqui de Santa Catarina, que eu sou do oeste, na cidade de Caibi. Então, a gente presta serviço aqui na região de Caibi, Palmitos, Riqueza, Mondaí, no raio aí de até 50 quilômetros aqui do município, a gente consegue atender os clientes, né? Falando um pouquinho sobre o licenciamento das serrarias móveis, aqui no estado de Santa Catarina, é o Instituto do Meio Ambiente que faz o licenciamento, né? Então, aqui a questão do licenciamento, ele é pela área útil, falando em serrarias fixas, né? Para mim, depois entrar na questão das serrarias móveis. O licenciamento da serraria fixa, aqui é pela área útil do empreendimento. O que seria essa área útil? A área dos barracões e a área do pátio, né? Então, dependendo da área em metros quadrados, você tem uma questão do licenciamento. Vai desde do licenciamento trifásico, né, que é o LAP, LA e LAU, ou uma autorização ambiental nos casos que são menores do que 1.000 metros quadrados. Aí que entra, como ela é uma serraria, depois eu tenho umas fotos aí para mostrar para vocês. A serraria, ela é certo de comprimento por 1,5 metro, então ela se enquadrava no licenciamento ambiental numa questão de uma autorização ambiental, né? E, menos do que esses 1.000 metros quadrados de área útil. Há uns 2 anos atrás, intermédio aí da ACEF, que é a Associação Catarinense dos Engenheiros Florestais aqui de Santa Catarina, a gente conseguiu viabilizar uma reunião com o pessoal do CONSEMA, para estar falando a respeito do licenciamento das serrarias. Então, o intermédio aí da ACEF, na pessoa do André, a gente conseguiu participar da reunião com eles lá em Florianópolis, onde a gente teve essa discussão aí a respeito das serrarias móveis. Por que disso? Porque cada CODAM, cada coordenadoria aqui das regiões, tipo Caibi, pertence a Chapecó, né? Então, eles têm 42 cidades que faz parte. Aí São Miguel do Oeste já tinha outras cidades, né? Então, cada CODAM no estado tinha um entendimento a respeito das serrarias móveis. Uns aceitavam como autorização, outros não. Então, justamente foi tido essa reunião para a gente tentar unificar e fazer que todas as CODAM adotassem os mesmos critérios, né? Então, depois de estudos e tal, que aqui, pelo CONSEMA, as serrarias entram no código 15.10.00 e as serrarias móveis também, né? Então, de 2 anos para cá que foi mudada a questão do licenciamento das serrarias móveis. Então, hoje ela passou a ser uma atividade não constante, né? Antigamente valia para 4 anos essa autorização ambiental e agora ela entra como uma atividade não constante na resolução. Então, com esses critérios aí eu estou aqui no estado de Santa Catarina. Rodrigo, eu tenho uma outra pergunta para ti. Precisa de cadastro técnico federal ou cadastro técnico estadual em Santa Catarina ou no Rio Grande do Sul, tu sabe? Então, eu já vou responder essa pergunta aí.
A questão da declaração de atividade não constante é essa aqui que está aparecendo para vocês aí, certo? Está aparecendo. Agora não mais. Essa é o novo licenciamento que é feito aqui em Santa Catarina, né? Aí no Rio Grande do Sul, eu tenho um cliente que ele faz divisa com o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, perto da região de Itá, ele é de Itatiba do Sul. A questão do licenciamento ambiental no Rio Grande do Sul, ele tem uma certidão de cadastro florestal, que é feita ali pelo Estado, né? E essa certidão de cadastro aqui, ó, para serrarias móveis. Tá aparecendo para vocês aí? Não, Rodrigo, não estou vendo. Não está Não? aparecendo. Só um minutinho aqui. Só um minutinho. Então, no Rio Grande do Sul é diferente daqui de Santa Catarina. Eu não tenho o meu CREA, eu não trabalho no Rio Grande do Sul, então o que me passou foi o cliente, né, no caso, mas ele tem esse cadastro da serraria móvel dele, essa certidão de cadastro florestal. Aí tem o código 208, que é sobre serraria móvel, ou picador de madeira móvel também. Então, esse seria o cadastro da serraria móvel aí no estado do Rio Grande. A questão do cadastro técnico federal, geralmente você tem a serraria móvel, o proprietário tem a motosserra, né? A motosserra, sim, tem que ter esse cadastro, o certificado de regularidade, o CTF, né? O cadastro técnico federal. Para a motosserra, para a serraria móvel, é aquela certidão florestal, no caso, né? Era essa a pergunta? Isso, muito obrigada. Tá. Então, a questão do cadastro técnico no Rio Grande do Sul, diferente aqui de Santa Catarina, né? Mas eu acredito que aí seja feita pela FEPAM ou por outro órgão. Não tenho certeza aí como que é a questão aí do licenciamento da serraria móvel. No caso, a motosserra tem que ter, né? O cadastro técnico federal. E eu tenho uma foto aqui para mostrar para vocês também a respeito da fiscalização aí no Rio Grande, né? Até esse mesmo cliente aí, ele na época acredito que ele não tinha o licenciamento e a Polícia Ambiental aí de Erechim, a Patran, né? Então teve uma fiscalização, teve uma denúncia, na verdade, e tava operando a serraria móvel sem o licenciamento. Mas aí foi feita a questão do licenciamento e depois foi tudo liberado, né? Mas tem essa questão aí do licenciamento que tem que ter, porque senão é passível a multa ambiental, né? Eu vou falar um pouquinho mais para vocês terem uma noção de como que é o dia a dia da serraria móvel aqui que a gente trabalha. Como é que é feita a contratação? Então, o proprietário, o proprietário tem a sua madeira na sua propriedade e quer fazer alguma melhoria na sua propriedade, né? Então, ele liga para nós, a gente agenda um horário, uma data aí para ir para fazer esse serviço para ele, né? Então, é uma F1000, uma máquina agrícola, um engate na caminhonete, ela puxa tranquilo. Aí vai na propriedade, o cliente quer lacerar umas madeiras, pinos, eucalipto, uva do Japão, ou até mesmo espécies nativas, né? Então a gente vai lá, vai na propriedade, coloca a serraria móvel num lugar plano, coloca ela no nível e serra o que o cliente desejar, né? Essa nossa serraria aí,
ela serra até 5 metros de comprimento e o diâmetro de 1 metro. Não quer dizer que ela serra 1 metro a prancha, né? Ela serra até 75 centímetros, a largura da prancha. Mas como ela é diferente de uma serraria fixa, que ela corta na horizontal, então a gente começa cortando por cima, né? Então vai cortando, vai virando ela até ficar no tamanho desejado aí conforme o cliente quer, né? Então a máquina, uma foto da máquina aí de frente da máquina, né? Então a gente não tem muito problema em levar a serraria até a propriedade. Então a gente leva tipo até a madeira, entendeu? Não precisa a madeira ir até a serraria vai até as toras, né? Então por isso que é uma das vantagens da serraria móvel. Então os serviços prestados que a gente faz depende de cada cliente, né? O cliente quer fazer uma melhoria de uma cerca, precisa de tramas, precisa de mourões. O que ele precisar de tábua para fazer uma melhoria na sua casa mesmo, no chiqueiro, no aviário, o que precisar, a gente consegue prestar esse serviço, né? Eu tenho também aqui um vídeo para vocês terem uma noção de como que é o funcionamento da serraria. Então, vou abrir o vídeo aqui para vocês terem uma noção de como que é feito o corte da madeira. Conseguiram assistir bem o vídeo aí? Então, basicamente, é assim que é feito o trabalho da serraria móvel, né? Então, começa cortando a parte de cima da tora, né? Então, daí vai cortando conforme a necessidade do cliente, né? A questão da legislação sobre as madeiras que podem ou não podem ser ceradas, né? Então, tem um federal, o 6.160, de 2008, que ele dispõe sobre a utilização da vegetação nativa da Mata Atlântica, né? O artigo 2, ele comenta que se não tiver propósito comercial, que é para uso na propriedade, ele independe de licenciamento ambiental competente, né? Então, tem a questão para uso de lenha, né? Uso de lenha na propriedade não pode ser superior a 15 cúbicos por ano, e a questão, se for de madeira para alguma benfeitoria, para alguma melhoramento, uma melhoria da propriedade, ela não pode ser superior a 20 metros cúbicos, mas daí num período de 3 anos, né? Então, essa questão aí das madeiras nativas, hoje, pela lista de extinção do IBAMA, a gente tem, na nossa região aqui, a araucária, né? A araucária angustifolia, que é o pinheiro, a grápia, o cedro, algumas canelas, né? A canela preta, a canela sassafrás, a embuia, também são algumas espécies nativas que estão ameaçadas de extinção. Então, essas aí não podem ser cortadas, não entram nessa questão dos 20 metros cúbicos a cada 3 anos. Pode ser madeira nativa, desde que respeitada a questão das margens de rio, né? As APP,
mas pode ser dentro da reserva legal. No caso do CAR, essas madeiras sendo nativa e não estando pode ser feito o corte dela, pode ser até mesmo dentro da reserva legal, respeitando sempre essa questão aí dos 20 metros cúbicos por ano, né? Cada 3, na verdade. E aqui em Santa Catarina, vocês devem ter acompanhado, agora, na verdade, esse final de semana deu outro aí, algumas regiões foram atingidas, mas no final do mês de junho, teve aquele ciclone que teve no estado, acho que até pegou uma parte noroeste aí do Rio Grande, né? Então, aqui em Santa Catarina, agora, dia 7 de julho desse ano, teve um decreto, uma resolução do CONSEMA, na verdade, né? A resolução 169, que é para o aproveitamento desse material lenhoso, independente também se estiver na lista de extinção. Questão de pinheiros, né? Teve a região aí de Água Doce, que na verdade agora foi afetada de novo aí com esse ciclone que teve esse final de semana, na sexta-feira. Teve um decreto do governador também, né? Uma resolução do CONSEMA, que está liberado para ser feito esse uso dessas madeiras, inclusive as que estão em extinção, por esse momento emergencial, né, esse estado de calamidade que teve o estado de Santa Catarina, então estão liberados. Desde que segue alguns protocolos, que é a questão de registro fotográficos, né, que seja comprovado mesmo que foi com o ciclone que teve, que essas madeiras estão sendo aproveitadas, né? Então, tem algumas exigências que tem que ser feita, mas pode usar essa madeira aí tranquilo. Inclusive, a gente tem serrarias móveis aqui em Santa Catarina, que eu também presto serviço de licenciamento das serrarias móveis no estado inteiro, né? Então, pessoas desse grupo. Então, tem pessoas aí de todos os estados, de todas as regiões tiveram esse problema aí com esse ciclone. Então, hoje tem uma demanda muito grande na questão da serraria móvel. A resolução aí, ela tem uma validade de 1 ano, né? Então, vai ter bastante serviço nessa área aí das serrarias móveis para prestar. Diferente de uma serraria fixa, que se for uma serraria fixa, o requerimento tem que ter o CAR, na verdade, precisa, toda a propriedade ter, né? Mas é uma outra burocracia que tem que ter, diferente da serraria móvel, que tem o licenciamento e vai até a propriedade para prestar esse serviço, né? Basicamente, a questão das serrarias móveis seria isso aí, da serraria móvel. Estou à disposição aí para perguntas, no que puder ajudar. Fico à disposição também aí para, se alguém, ou a universidade, ou alguém em particular, querer saber mais sobre as serrarias móveis, pode entrar em contato. Até falei com o Rômulo aí outras vezes, agora, de repente, está passando essa pandemia, visita aí, mas a gente está à disposição aí para estar ajudando e passando as informações que a gente conseguir ajudar vocês aí. Rodrigo, muito boa a tua explanação, bem didática, colocou bem a tua prática do teu dia a dia e o quanto a gente tem que estar de olho na legislação ambiental, né? Que está toda hora mudando e também ela não é igual para todos os estados. Exatamente. Essa é uma questão aí que a gente vem debatendo também há anos. Só para dar um exemplo, a questão do Paraná, desde 2008 é proibido serrarias móveis. É proibido lá desde 2008. Então, tem o cliente tipo, que fica na divisa, tipo Dionísio Cerqueira, divisa com o Paraná. Então, ele pode prestar serviço em Santa Catarina, no Paraná ele não consegue. Tenta em cima, né? Rodrigo, eu tenho uma dúvida quanto à responsabilidade técnica
tu é responsável técnico ou tu se informou se o CREA pede algum responsável técnico para a serraria móvel? Na verdade, não tem perante ao CREA, não tem essa responsabilidade técnica. Não é uma exigência aqui em Santa Catarina ter responsável técnico para a serraria móvel. Tem que ter o licenciamento perante ao IMA, né, que é o Instituto do Meio Ambiente. Mas responsável técnico pelo CREA não tem essa exigência aí. Tá, muito obrigada pela tua participação, Rodrigo. Foi muito, muito rica, muito boa. Muito obrigada pelas fotos, pelos vídeos. Muito sucesso para ti. Valeu. Agradeço mais uma vez o convite aí. É a primeira que a gente está participando aí, de repente é a primeira de muitos. Muito obrigado mesmo. Eu vou convidar agora a engenheira florestal Sabrina Marques Wolff para falar um pouquinho sobre o engenheiro florestal nas serrarias. A Sabrina, ela é formada pela Engenharia Florestal aqui de Santa Maria e atualmente ela é vice-presidente da AGEF. Sabrina, na tua visão, como o engenheiro florestal pode contribuir na serraria? Boa noite a todos. É um prazer estar falando com todos vocês. Eu vou falar um pouquinho, então, das sugestões, né, que o engenheiro florestal pode contribuir na serraria. Eu presto assistência técnica para uma serraria que desdobra 480 metros cúbicos de eucalipto ano. Portanto, ela é considerada de pequeno porte pela norma de fiscalização 03 de 2009, que o Guilherme muito perfeitamente nos demonstrou no início da live, né? Eu acredito que os engenheiros florestais eles podem contribuir muito com as serrarias e as madeireiras. Às vezes a gente fala, mas o dono faz tudo. Porém, não podemos desistir de melhorar, porque com certeza ele vai sempre ter a palavra final, porque ele é o dono do empreendimento. Mas existem questões que nós podemos auxiliar bastante, como, por exemplo, o rendimento da serraria, a elaboração das cubagens rigorosas, né, a elaboração de tabelas de volume, auxiliar nas escolhas das espécies para compra, na execução da secagem da madeira. Essas questões, elas influenciam diretamente na produtividade do empreendimento e na qualidade do produto final. Os donos, eles possuem muito conhecimento prático, mas a gente possui a solução técnica, né? A gente tem o conhecimento técnico. A gente tem que ter a nossa humildade de aprender com os donos da serraria, mas também saber passar o conhecimento que a gente tem ter orgulho da nossa profissão e saber passar o que a gente sabe. Eu sugiro aos engenheiros florestais, principalmente os que estão iniciando, os recém-formados, que preparem um material de apoio, que busquem pesquisas realizadas na área, que frequentem o empreendimento e que conversem bastante com o dono e com os funcionários. Talvez eles não vão implementar tudo aquilo que a gente fale, né, tudo que a gente vai recomendar, mas eles vão ter o conhecimento e, a partir disso, eles vão ter a decisão deles, né, eles vão encontrar a solução mais adequada para eles. Existem muitas serrarias que fazem o corte da madeira. Eles compram a madeira em pé e fazem o corte e transportam até a serraria, né? Então, eles fazem a colheita florestal. Outras, elas fazem o tratamento térmico, ou até o tratamento químico, né? Com preservantes da madeira. Todas essas áreas, elas acho que pode auxiliar nessas áreas, né? Acho que pode contribuir muito nessas questões. Além de poder fazer o licenciamento ambiental da atividade, ser responsável pelo plano de gerenciamento dos resíduos sólidos, né, o PGRS. A gente pode orientar também o cadastro técnico federal, que nem o Rodrigo estava falando, a gente tem que encaminhar os relatórios, né, para o GAMA. A gente faz os cadastros das motosserras. Aqui até tem na serraria uma motosserra pequena que ele utiliza para fazer o estopo da madeira serrada. Então, ele usa na serraria, ele usa no corte das árvores. Então, essas motosserras, elas têm que estar cadastradas, né, no cadastro técnico federal. E também tem o cadastro florestal estadual, tem os pedidos no Sinaflor, que agora vai entrar para todos os municípios em janeiro, né. Acho que tem também os documentos de origem florestal, que às vezes a gente tem que dar baixa no sistema.
Eu sempre também gosto de trazer questões relacionadas à economia florestal. Eu levo alguma notícia, falo sobre perspectivas de mercado, as novidades que tem no setor, porque o dono da serraria, às vezes, ele está muito localmente, ele não consegue avançar em outras regiões, assim, ele não consegue entender, não que ele não entenda, mas às vezes ele não tem uma perspectiva tão grande assim para poder ver como é que funciona o mercado grande, né, em grandes proporções. Eu acho que, assim, que o engenheiro florestal ele é um auxílio técnico e a gente pode se dedicar e devemos nos dedicar mais à tecnologia da madeira. Eu fico à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tenham e agradeço muito a oportunidade de dialogar com os colegas. É uma grande experiência para mim. Agradeço a todos e fico à disposição. Obrigada pela apresentação, Sabrina, bem importante mesmo, que tu viu o leque de serviços que nós podemos prestar nas serrarias, né? Então, com certeza, acho que pode ser bem útil. Agora eu vou chamar, então, o engenheiro florestal Dimas Foggiato Rossi para falar um pouquinho sobre as propostas de trabalho das entidades de classe frente a essa questão das serrarias. O Dimas é formado pela UFSM e atualmente ele é conselheiro da SOSEF no CREA. Boa noite a todos, aqui no mesmo computador da Karina, toda a administração também. Então, eu sou Dimas Rossi, eu sou formado na UFSM em 2016, eu estou atuando como conselheiro do CREA, né? Até o momento eu sou o suplente do Edilberto, que até vamos apoiar ele nas eleições municipais, né? E agora eu vou assumir como o titular, né? Então, eu vou fazer uma breve explanação sobre o setor madeireiro, né? Como as entidades de classe, né? Sugestões para as entidades de classe, elas como podem melhorar, como podem trabalhar no setor das serrarias, auxiliando, né, os engenheiros florestais a trabalhar nesse setor e a melhorar o setor, né? Então, primeiramente, falando com o pessoal na organização, surgiu que sempre se fala da segurança do trabalho, né, e a parte prática da serraria, que muitas vezes nos falta, né, quando a gente não tem aquele convívio com a serraria, não está trabalhando na área. Então, da mesma forma que nós fizemos o curso há 3 anos atrás, né, 2017, foi muito bom, né, diversos engenheiros florestais que trabalham na área explanaram, né, nos passaram uma boa ideia sobre o setor madeireiro, né, sobre as serrarias. Nós temos a ideia de pedir para as entidades de classe organizar cursos mais práticos, levar o engenheiro florestal diretamente nas serrarias. Outro ponto que foi falado, né, que assim, quando os alunos da engenharia florestal estão na graduação, muitas vezes eles ficam afastados do setor das serrarias, que nem o Antônio falou até, né, que a gente acaba não tendo muita prática e não conhecendo também pequenas e médias serrarias, né. Então, a ideia é que a gente tentar apresentar mais as entidades de classe, em geral do Rio Grande do Sul, tentar apresentar para os estudantes da graduação, né, que estão aprendendo uma parte teórica, eu só vou aceitar, estão aprendendo na parte teórica, mas não vê a prática como... diretamente, eu só estou aceitando, aceitando novos participantes da live. Daí, então, a gente pretende apresentar diversas serrarias, que tem tantas serrarias no estado do Rio Grande do Sul, né, para o curso da engenharia florestal, né, que tem em Santa Maria, tem em Frederico Westphalen, tem no Unipampa, para até poderem fazer estágios curriculares, extracurriculares, e aprender já melhorando o setor das serrarias desde o início, né. Também tem um outro ponto que foi falado na organização da live,
talvez a gente possa ver o que precisa para fazer até um selo de qualidade para as empresas e, por exemplo, falar que aqui nessa empresa tem um responsável técnico engenheiro florestal, que daí vai apresentar mais qualidade técnica da empresa e tudo, né? Então, também nas entidades de classe nós estamos fazendo bastante ofícios, quando tem alguma empresa, algum município, quando tem algum concurso público que possa inserir um engenheiro florestal, estamos sempre enviando, né, ofícios e inserir um engenheiro florestal, e nessa parte das madeireiras nós também pretendemos enviar mais ofícios nessa área, tentar inserir o engenheiro no setor madeireiro. E nós estamos aceitando sugestões também, né, sobre o setor madeireiro, que vocês tiverem de sugestões, nós vamos enviar o e-mail da SOSEF, se outras entidades de classe quiserem mandar os e-mails aí para aceitar sugestões, também pelo e-mail da live, então estamos à disposição. Muito obrigado. Com certeza, a gente tem que estar sempre se ajudando, né? As entidades de classe todas têm que estar sempre buscando inserir o engenheiro florestal. Pessoal, agora, antes de terminar, a gente tem 2 perguntas enviadas por e-mail. Uma é para o Rodrigo, é o do Jean Carlos. Ele pergunta se uma propriedade rural com CAR, ela pode fazer corte de árvores nativas para melhorias em sua propriedade, contratando uma serraria móvel para fazer o desdobro dessa madeira, sem a guia de transporte, conforme o decreto 6660, que é o decreto da Mata Atlântica. Exatamente. Pode ser feito o corte dessa madeira, inclusive com a serraria móvel. Não precisa do requerimento. O que é esse requerimento? Nessa portaria aí, nesse decreto, se for levar essas madeiras nativas, que não estão em extinção, levar numa serraria fixa, aí tem que ter o requerimento, que é o requerimento para transporte. Não é nem o DOF, é um requerimento para transporte da propriedade até a serraria, da serraria até a propriedade. Como a serraria móvel vai na propriedade e tem o licenciamento dela, não precisa ter esse requerimento, entendeu? Mas se for levar numa serraria fixa, tem que ter. Serraria móvel, não. É uso para melhorias e benfeitorias na propriedade mesmo. Então, pode ser feito com a serraria móvel. Inclusive, a gente trabalha bastante com essas madeiras aí que não estão em extinção, né? Tu pega aqui na nossa região, a questão é que tem bastante gado de leite nas propriedades, ou até mesmo gado de corte, e o pessoal precisa fazer melhoria numa cerca. Tem bastante angico aqui na nossa região. Então, o angico é uma boa madeira, uma baita madeira para fazer tramas. Então, a gente faz com a madeira de angico nas propriedades, sem precisar ter o requerimento no IMA, no caso. Pode ser feito, sim. Obrigada, Rodrigo. Agora a gente tem uma outra pergunta, mas é para o Guilherme. Vamos lá. Ui, só um momentinho que eu não estou conseguindo abrir, que deu uma falha aqui. Guilherme é do Paulo Henrique. Ele é pequeno engenheiro, ele é engenheiro florestal atuando em Muriaé, Minas Gerais. Sempre teve interesse em atender serrarias e empresas florestais. Acontece que, como o CREA só permite que a gente fique responsável por 3 empresas, salvo engano, ele coloca, esses trabalhos acabam ficando caros e os empresários não contratam ninguém ou contratam aqueles profissionais que só assinam. Gostaria de ouvir a opinião nessa live. A Karina cortou um pouco o teu áudio, mas eu entendi mais ou menos. Se possível. Tá. Uhum. É do Paulo Henrique, ele pergunta: olá, senhores, sou Paulo engenheiro florestal atuando
em Muriaé, Minas Gerais. Sempre tive interesse em atender serrarias e empresas florestais. Acontece que, como o CREA só permite que a gente fique responsável por 3 empresas, salvo engano, esses trabalhos acabam ficando caros e os empresários não contratam ninguém, ou contratam aqueles profissionais que só assinam. Gostariam de ouvir a opinião nessa live. Eu acho que ele fala sobre a quantidade de serraria ou de madeireira que pode assinar, né? Sim, isso é uma questão que é, digamos, regionalizada, né? Se pegar até a nossa norma de serraria original, como passou na primeira tabela, ela previa também somente três serrarias por responsável técnico. Agora, aqui no estado, a gente alterou isso e colocou como, pelo mínimo de horas, que é 5 horas semanais, que o profissional, enfim, pode colocar quantas ARTs, quantas serrarias na sua responsabilidade técnica couberem nessas 5 horas semanais, né? É difícil a gente opinar aqui da nossa realidade do Rio Grande do Sul para a realidade do CREA de Minas Gerais, né? Ele teria que, daqui a pouco, fazer contato com os conselheiros lá do CREA do estado dele, de Minas Gerais, né? Que é um estado que apesar de ser um estado que tem a engenharia florestal mais forte no país, aí nós tínhamos um instituto de florestas lá que já chegou a ter 300 engenheiros florestais só no instituto de florestas, né? Agora isso foi reduzindo bastante, mas ainda tem um número bastante, mas não tem câmara de engenharia florestal ainda. Então, é uma questão que cada CREA define, né, dentro de normas nacionais, mas a aplicação dessa necessidade, ela é conforme cada estado. E a gente, como CREA aqui do Rio Grande do Sul, como eu disse na minha explanação, a gente não fiscaliza a qualidade do serviço, né? Agora, o profissional tem que saber que ele está, como ele coloca, assim, um profissional que só assina, ele está cometendo uma infração ao código de ética do CREA, né? Então, ele está fazendo porque a partir do momento que ele não atua como responsável técnico, ele está deixando que o proprietário, que teoricamente, não vamos ofender os madeireiros, mas teoricamente é um leigo, né? Ele não é um profissional formado que assuma as responsabilidades no lugar dele, né? Então, ele está fazendo um acobertamento profissional a um leigo, né? Então, ele pode, mediante uma denúncia, que ele sofra um processo ético dentro do conselho. Claro, sou bem sincero que são raros os casos, né? Porque isso demanda uma denúncia, um processo ético que passa pela Câmara, depois passa pela Comissão de Ética do CREA, mas é esse o procedimento, né? Então, ele tem que estar ciente, né? E é isso que a gente, desde aquela época do evento lá em Santa Maria, no final de 2018, assim, a gente vem buscando, e acho que esse evento é mais uma oportunidade de a gente trazer conhecimentos para os engenheiros florestais no que eles podem assessorar as serrarias, né? Porque, bem sincero, a gente ouve relatos assim da fiscalização do CREA aqui, até respondendo um pouco o Leandro perguntou ali no chat, que sim, aqui a fiscalização eles aceitaram, assim, e tem feito fiscalização há muito tempo. Vou dizer que mais de 80% dos volumes de processo aqui na nossa Câmara é de serraria. Então, fiscalização entendeu, mas eles nos relatam muito que às vezes as serrarias reclamam que acontece a situação, que o profissional vai lá uma vez por mês para receber o valor do que ficou contratado, né? Então a gente... Desculpa, pessoal. A gente tem que estar ciente que o profissional tem que contribuir, né? Ele tem que melhorar o desdobro da madeira, enfim, eu não sou dessa área, mas eu analisando, ele tem que auxiliar no licenciamento ambiental, ele tem que dar soluções técnicas para diminuir desperdício, para melhorar a qualidade do produto. Então, essa é a função do engenheiro florestal numa serraria, né? A gente tem que ter responsabilidade com o cliente e com o produto que está sendo gerado lá, né? Então,
temos que ter a ciência, né, que esse é o nosso objetivo e que é a imagem da engenharia florestal lá no empreendimento. Né? Em linhas gerais, acho que era isso. Eu não sei, Karina, eu vi no chat aqui algumas outras perguntas, se eu posso até, que eu anotei aqui, o que o pessoal foi perguntando, se eu posso seguir respondendo. Claro, pode ficar com tempo, se tu quiser responder, pode ficar à vontade. O Leandro pediu da fiscalização, então acho que já está respondido, né, que então o pessoal aqui temos conseguido fiscalizar. Eu vi que o Vinícius Taborda coloca da aproximação com a engenharia industrial madeireira e da possibilidade de os engenheiros industriais serem responsáveis técnicos, né, e isso é, primeiro, possibilidade, sim, são habilitados, como eu disse, a norma é da engenharia florestal, mas ela não é uma norma que determina atribuições, né? Então, a engenharia industrial madeireira é um curso que está se especializando muito dentro dessa parte, pelo que eu entendo, da parte industrial mesmo, né? Da parte de produção, indústria da madeira. Então, é perfeitamente possível que ele pode ser responsável técnico desses empreendimentos, né? Então, eu entendo que para seguirmos dentro do mesmo padrão, se faz conforme a norma da florestal. Pediu questão de aproximação da Câmara, né? A gente até já conversou esse ano lá com o conselheiro Edson, que é professor aí da UFSM de Frederico, né? Que ele andou conversando com o pessoal lá de Pelotas, da engenharia industrial madeireira, que eles se sentem, às vezes, meio deslocados dentro do CREA, estando na Câmara de Engenharia Industrial. E não, eles se sentiriam muito mais acolhidos dentro da Câmara de Florestal, que tem muito mais relação que a industrial. A gente, no início do ano, chegou a conversar de tentar ir atrás, mas eu, sinceramente, não sei como que funciona isso dentro do sistema, mas com essa função da pandemia, a gente acabou muito nossas ideias acabaram sendo deixadas um pouco de lado para fazer o que realmente a gente tem conseguido fazer. Mas já foi levantada essa situação e vamos ver se em breve, acho que é um processo que é demorado, mas vejo também importante, que a gente teria muito mais afinidade entre os cursos de florestal e industrial madeireira do que com o restante da industrial, né? Também daí a Nadete perguntou sobre se a serraria seria uma responsabilidade técnica exclusiva da engenharia florestal, né? Então, já dentro do que eu respondi para o Vinícius, enfim, temos a responsabilidade técnica compartilhada, entendo, com a engenharia industrial madeireira, e dentro do CREA do Rio Grande do Sul, aqui a gente tem uma situação com a agronomia, que se dá atribuição para a serraria, né? A gente tem uma disputa meio histórica de alguns anos para cá, e, enfim, como não se teve decisão, isso inclusive é uma causa judicializada hoje em dia, né? Isso já está nas últimas instâncias, mas até hoje não tivemos uma definição, né? Até digo que todas as instâncias até hoje deram causa favorável à engenharia florestal, que, enfim, fica comprovado que a agronomia não teria atribuição, né? Na sua formação regular, não tem os conhecimentos mínimos para ser responsável técnico de serraria, mas como não saiu uma decisão com o trânsito em julgado, eles continuam se dando as atribuições. Mas esperamos, bem sincero, que isso mude com o tempo. E eu digo até, ampliando um pouco aqui, e essa live ela é organizada pelas entidades da engenharia florestal, e eu sou um defensor ferrenho das nossas entidades de classe aqui, e essa ação judicial só aconteceu, e já faz muito tempo que isso foi impetrada, essa ação, pela união das entidades de classe, né, porque foram elas que na época entraram com a ação, né, e a gente precisa reforçar e participar das entidades de classe. Isso digamos, as entidades precisam ter recursos para essas situações de casos que a gente tem nossas atribuições, digamos, invadidas, né? Eu aprendi recente que tem situações em que não existe sombreamento, né? Existe
uma grilagem de atribuições, né? Que é o caso que eu vejo das serrarias em relação aos colegas da agronomia. Embora tenha muito respeito aos colegas da agronomia, temos áreas de sombreamento, mas de serraria não é o fato de terem cursado uma silvicultura que lhes dá atribuição para esse campo que é muito mais amplo, né? Então, reforço novamente, vamos participar das entidades de classe aí, vamos contribuir, porque se alguém vai brigar pela engenharia florestal é as entidades, né? E não o CREA. Acho que das perguntas que eu tinha visto eram essas aí. Muito obrigada, Guilherme, por já aproveitar e já responder as perguntas. E eu acredito que a gente tem muita propriedade para atuar dentro das serrarias, que a gente tem que mostrar nosso serviço da melhor forma que a gente puder, correr atrás de normas, de melhoria na legislação florestal, que a gente vê que tem muito não é padronizado, né, a insegurança jurídica é muito grande para atuar, e também, às vezes, até a questão de burocracia, né, então, mas é um trabalho muito importante que auxilia toda a cadeia, né, desde o plantio ali até a industrialização, a colocar no mercado um produto de qualidade. E eu acho que a nossa discussão foi muito boa, ela não termina aqui, com certeza que não, né, mas já é um início, né, e muito obrigada a todos pela participação, ao professor Rômulo, ao Gilberto, ao Rodrigo, ao Antônio, a todos, Guilherme, a todo mundo, a todos das entidades de classe também que estão trabalhando junto, né, para fortalecer a nossa profissão. Então, muito obrigado. As perguntas que foram feitas e que talvez não tenham sido respondidas, se quiserem mandar para o e-mail da SOSEF ou para o e-mail da live, também a gente responde. E se quiser tirar alguma dúvida também, pode mandar para nós, que a gente está sempre disponível e sempre buscando melhorar em função da nossa profissão, que é muito linda. Então, tenham todos uma boa noite, uma boa semana e muito obrigada. Valeu, pessoal. Parabéns aí pela organização e até a próxima aí. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo de bom aí. Feito, gente. Boa noite. Obrigado do convite.